Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós iremos dar continuidade sobre os seres vivos. Então, na aula passada, nós aprendemos um pouquinho sobre como reconhecer os seres vivos e um pouquinho sobre a classificação. Então, dando continuidade na aula de hoje, nós iremos falar sobre a taxonomia. Eu sou a Tayane Amorim e eu faço ciências biológicas. Então, dando continuidade, a taxonomia ela se baseia em agrupar os organismos em uma hierarquia de categorias, que podem ser progressivamente inclusivas, ou seja, se ao longo do tempo você descobrir um novo animal, uma nova planta, uma nova bactéria, ou entre outras, você consegue incluir mais seres vivos neste grupo de hierarquia. Então, a espécie ela é a unidade básica e fundamental dos sistemas de classificação. Então, dentro da taxonomia, nós temos os táxons. O que é um táxon? É uma unidade taxonômica que é denominada em qualquer nível hierárquico. Então, conceitos biológicos. Primeiramente, espécie. Espécie é um grupo de indivíduos cujos integrantes ali que estão presentes, eles têm características semelhantes entre si e eles têm a possibilidade de cruzar, reproduzir e se reproduzir dando descendentes viáveis e férteis, reprodutivamente isolados de outro grupo de animais. Então, pensando em conta a teoria evolucionista, uma espécie ela pode se modificar constantemente, tanto no espaço quanto no tempo. Porém, nem sempre o conceito de espécie ela será aplicada, pois existem seres vivos que não se reproduzem de forma sexuada. E o que seria um híbrido? Híbrido, então, ele é um produto de um cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes que ainda aparentados podem pertencer ao mesmo gênero. Um caso é o do burro, que é o macho, e da mula, que é a fêmea, que são resultados de um cruzamento entre um cavalo e a jumenta. Então, nós temos as categorias taxonômicas, que são grupos de seres vivos que são organizados de forma hierárquica e procuram medir de um maior grau de parentesco evolutivo entre todos aqueles ali presentes. Então, essas características elas apresentam uma sequência específica, sendo espécie, que é a unidade de classificação biológica. De espécie, nós temos um grupo acima, que é o gênero, que é um conjunto de espécies. Depois nós temos a família, que é um conjunto de gêneros. Nós temos a ordem, que é um conjunto de famílias. Nós temos classe, que é um conjunto de ordens. Nós temos o filo, que é um conjunto de classes. Nós temos o reino, que são um conjunto de filos. E nós temos o principal, que é o domínio, que é o conjunto dos reinos. Então, falando um pouquinho sobre a nomenclatura, Nileu ele também estabeleceu algumas regras de nomenclatura que devem ser seguidas até hoje nos dias atuais. Então, o sistema de nomenclatura ele pode ser denominado de binominal ou nomenclatura binominal. Então, na classificação científica, se usam palavras em latim, que é uma língua que não é oficial de nenhum país e ela também não altera ao longo do tempo. E ela é muito utilizada pelos cientistas na época de Linneu. Então, todos os seres vivos eles são conhecidos por possuírem um nome científico, que é formado por duas palavras que devem ser escritas em itálico ou negrito. Quando se é escrito manuscrito, ele pode ser sublinhado. Então, um exemplo do gatinho aqui. O primeiro nome do gato é Félix, sendo referente ao gênero, e ele deve ser escrito com a sua letra inicial maiúscula. Quando digitado, pode ser em negrito ou itálico. Quando escrito à mão, sublinhado. O segundo nome é Cactus, que o segundo nome ele se refere ao gênero termo específico, que é também chamado de epiteto específico, e se escreve com a inicial minúscula, que se refere à espécie.
Então, esses dois nomes, eles identificam um organismo de forma similar a como nós somos identificados, como o nosso nome e o nosso sobrenome. Então, os seres vivos, eles são conhecidos por diferentes nomes em várias regiões diferentes ao redor do mundo. Exemplo, nós falamos gato aqui no Brasil em português. Em inglês seria cat. Em francês seria chat. E aí vem o alemão e vem o italiano, que é difícil de ser falado assim. Então, com base no nome científico, os cientistas de qualquer lugar, eles conseguem reconhecer um organismo. Um exemplo que pode ser dado é da família dos gatos, que pode ser conhecido de várias partes da América do Norte e do Sul. Este gato, ele pode ser conhecido como puma, leão da montanha, pantera ou sussuarana. Então, mas o seu nome científico, que ele é conhecido por todos do mundo, é Felis concolor. Então, o que acontece? Quando nós colocamos o nome científico, nós conseguimos abranger todo o nosso país, fora e também os outros países. E aí entra a filogenia, que é um termo comumente utilizado para descrever hipóteses de relações evolutivas entre os grupos. Então, Linneu, ele possibilitou com seu sistema distinguir os diversos grupos de organismos. Porém, no entanto, ele apenas pensou nas características que eram compartilhadas entre eles e não levou em conta toda a relação evolutiva que aconteceu ao longo dos anos. Então, assim, pensando nessa parte das relações evolutivas, nós vamos aprender alguns processos que aconteceram ao longo do tempo, como a cladogênese e a anagênese, a homologia e a homoplasia, a cladística e também sobre a árvore filogenética. Então, a cladogênese e a anagênese. Primeiramente, especiação, ele é um termo utilizado para se referir à divisão de uma linhagem que produz duas ou mais espécies. E a especiação ela pode ocorrer a partir desses dois processos evolutivos, cladogênese e anagênese. Então, a cladogênese ela vem de clado, ramo, e de gênese, que significa origem. Então, ela compreende a ramificação filogenética que foi ocasionando a ruptura na coesão de uma população. Então, devido às contínuas transformações funcionais e anatômicas que ocorreram ao longo dos tempos, foi gerando algumas respostas evolutivas dependendo de condições ambientais, alimentação, e assim gera um resultado de separação dos grupos de uma população. E é capaz de estabelecer diferenças entre os clados que não são compatíveis. Exemplo da borboleta. Na cladogênese, por algum motivo, algumas espécies elas foram ficando mais brancas, com um tom mais preto, e outras foram ficando numa cor mais clara, de amarelo, tom de amarelo e vermelho. Na anagênese, ana para cima, gênese, origem. Representa a progressiva evolução de caracteres que surgem ou elas se modificam, alterando assim a frequência genética de uma população e, portanto, uma inovação orgânica que é favorável ou desfavorável, selecionada e adaptada ao ambiente. Geralmente, elas se estabelecem por eventos relacionados à mutação e permutação em cromossomos homólogos. Ou seja, numa mesma linhagem ocorrem algumas mutações ali naquele animal que faz com que ele mais para frente ele se torne um animal de uma cor diferente, possui uma pelagem diferente ou algum caractere diferente no seu organismo. Sobre a homologia e a homoplasia. Ao estabelecer uma filogenia, é necessário se verificar quais são as características que estão sendo comparadas, pois ao se analisar essas características, se consegue descobrir a ancestralidade comum ou não. Então, a homologia. Ela pode ser definida como semelhanças que são encontradas em diferentes espécies que resultam de uma ancestralidade em comum, como os ossos de um humano, de um cachorro, de um pássaro ou de uma baleia. Todas as que estão em cores brancas, elas são os mesmos ossos, porém elas estão em diferentes
em diferentes animais, como no humano, no cachorro. Ali, eles possuem o mesmo tamanho. Já o da baleia, ela possui o mesmo osso, porém ela está na nadadeira. Na do pássaro, está na sua asa. O em vermelho, a mesma coisa, e assim o amarelo também. E elas também apresentam a mesma origem embrionária, possuem as mesmas características que são consideradas homólogas, que elas podem apresentar ou não a mesma função, seja de locomoção e entre outros. E a homoplasia, ela é um conceito de sistemática biológica que ela descreve o surgimento de características que podem ser semelhantes entre duas ou mais espécies que não possuem proximidade genética entre si. Então, a homoplasia ela pode ser como uma evolução convergente, quando ocorre duas ou mais linhagens filogeneticamente distantes, e elas evidenciam que são caracteres derivados não homólogos que são similares, como o exemplo de asas das águias e dos morcegos. Pode ocorrer também o paralelismo, que ocorre quando duas ou mais linhagens elas estão filogeneticamente próximas e elas evidenciam caracteres que são derivados não homólogos similares. Um exemplo dessa, para descrever, é de duas espécies do gênero Drosophila. Elas desenvolvem o mesmo padrão de algumas faixas em suas patas, mas elas são independentes. E pode também ocorrer a reversão, que ocorre quando a partir de um estado derivado para um grupo. Ocorre então uma reversão, um retorno para um estado primitivo. Pode ser o exemplo de várias espécies de salamandras que elas tinham o seu desenvolvimento direto como característica derivada, porém, duas espécies elas começaram a desenvolver larvas, representando assim uma reversão para o seu estado primitivo. E também nós possuímos a cladística, que Eng ele desenvolveu a sistemática filogenética, que é um conjunto de métodos que tinham a finalidade de identificar os grupos de organismos que possuíam um único ancestral em comum, conseguindo assim traçar a história evolutiva dos diversos grupos de seres vivos. Então esse sistema ele passou a ser conhecido como a cladística. Então os grupos eles são formados por descendentes de uma espécie que tem um ancestral em comum, e eles podem ser denominados como clados ou clades. E eles são alinhados em clados mais abrangentes, formando assim a árvore filogenética. Então, existem grupos de clados monofiléticos e parafiléticos. O monofilético é composto por todos os indivíduos, que são chamados de táxons, descendentes de um ancestral em comum, e o parafilético, que é um grupo que não envolve todos, mas alguns táxons junto ao seu ancestral. Então, ali, todos os indivíduos eles possuem o mesmo ancestral em comum. E ali o parafilético, ele pega o grupo, um de cada grupo ali, e mais alguns ali eles ainda têm o mesmo ancestral em comum. E a árvore filogenética, que ela é uma representação em formato gráfico, em forma de uma árvore, e ela apresenta relações evolutivas entre as espécies, ou pode ser também entre entidades que possam ter um ancestral em comum. E também pode ser chamado de árvore da vida ou de cladograma. Então, no cladograma, cada ramificação ela irá corresponder a uma mudança, um conjunto de mudanças que ocorreu dentro daquele grupo que é estudado. E é chamada também de raiz a base do cladograma, e de lá que partem todas as ramas, e os nós, eles correspondem de qual ponto sairá cada ramo, o que significa que os ancestrais incomuns que podem ser hipotéticos para aquele conjunto de ramos acima daquele nó. E no ápice dos ramos se formam os terminais, que são os descendentes evolutivos de cada ancestral em comum. E nós temos também os reinos. Lindell, inicialmente, ele classificou os reinos vivos em dois grandes grupos, que foi Plantae, ou Vegetalia, e Animalia. Já Haeckel, no século XX, no século XIX, ele criou um novo reino, que era o reino protista, no qual incluía os organismos com características que não permitiam enquadrá-los como um vegetal tipo e nem como um animal típico.
Nos dias de hoje, os fungos e algas eles deixaram de ser classificados como vegetais e o mesmo com os protozoários que deixaram de ser considerados como animais. Então, nos dias atuais, se possui sistemas de classificação de seres vivos com 4, 5 ou até mais reinos, ainda existem discussões. Nós iremos utilizar o sistema de classificação com 5 reinos: Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plantae ou Metáfita e o Reino Animalia ou Metazoa. E para a aula de hoje, nós iremos ficar até aqui. Sobre os seres vivos, nós iremos encerrar nos reinos. Te aguardo na próxima aula para darmos continuidade sobre os reinos e quais são os animais que são inclusos em cada reino. Até a próxima!